Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se, ative o sininho, compartilhe e curta. Mais de 2.000, mais de 1.000 vídeos, nada de 2.000, 1.000 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor debate hoje a qualidade de segurado, período de graça e carência. E estarão conosco nada menos que o doutor Malcolm Robert e o doutor Ederson Ricardo. Então, sob a direção geral do doutor Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira, vamos ao seu programa Ao Vivo Doutor. Eita! Chegou ele, o Bill de Mundinha. O Bill de Mundinha é um sertanejo improvisador, na linguagem aqui sertaneja do Nordeste, e sempre que ele tem oportunidade de ver o anúncio do programa Ao Vivo Doutor, ele quer resolver os problemas dele ou dos amigos dele. Agora, na linguagem matuta. Então, os doutores Malcolm Robert e Ederson Ricardo se prepare aí com o que o Bill de Mundinha vai dizer. Ele começa assim: Oxe, mas menino, por que o juízo apoquentar? Se Rede Previdência vai tudo lhe informar. O doutor dos perguntamentos não deixa nada passar. Hoje tem Malcão Roberto e o bicho é virado no cão. Só vive de estudar e não tem boquinha não. Sabe tudo explicar, encangado na Constituição. E o tal do Ederson Ricardo? É um caba despachado. Ele não para, não. O Gota Serena é viajado. Pula o Brasil, vai ensinando, deixa tudo desembuchado. O negócio do compadre pagar e o INS dizer que não valeu, hoje a cobra vai fumar. Vai ter bronca pros filisteus. Com Ederson e Malcão, não tem essa do gato comeu. E eu quero assuntar essa tarcarença, pro modo de quê? Mas parece penitência para um adjutório ter, para se encostar na Previdência. Pronto, está aí dado o recado de Bill de Mundinha, que por mais que insistisse para ele falar Malcolm e Ederson, ele não conseguiu, não. É Malcão e Ederson, Ricardo. Tá certo? Bom, hoje, então, contamos com a honrosa presença do Dr. Malcolm Robert, que é pós-graduado em Direito Previdenciário, autor de obras jurídicas na área previdenciária e professor de especializações. E o doutor Ederson Ricardo, professor de pós-graduação em prática processual e cálculos previdenciários, especialista em direito do trabalho, ex-diretor do IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. Portanto, nós contaremos com essas duas nobres figuras que conhecem demais este assunto. Boa noite, doutor Malcolm Robert. Boa noite, meu amigo doutor Ney, boa noite, doutor Ederson Ricardo, doutor Fábio Leão, prazer enorme estar aqui com vocês para debater esses temas, né? Obrigado pelo convite, pela oportunidade, para debater esses temas que são, né, aparentemente simples e ao mesmo tempo tão complexos e que agora, após reforma, ganharam um tempero a mais, né? Mais complicações, que advieram também com o decreto 3.048, com a atualização pelo decreto 10.410, com comunicados, enfim, né?
com várias normas infralegais, porque a lei, até o presente momento, não foi atualizada, né? Infelizmente, já se vão aí quase 2 anos, vai fazer 2 anos agora da reforma da Previdência, e a nossa lei da Previdência, até o presente momento, não foi atualizada. Nós estamos à mercê aí de várias interpretações, se não bastasse, né? Além do que, tratarmos de um tema que eu sempre comento, é um tema que eu gosto bastante, um tema sobre o qual, inclusive, tive a oportunidade de escrever um dos meus livros, carência e qualidade de segurado, períodos de graça. Carência, tem um artigo em especial sobre o qual eu vou me debruçar aqui, trazer algumas considerações, e vou abrir, inclusive, para comentários até do professor Ederson Ricardo, que eu quero muito ouvi-lo. Quero aqui, mais uma vez, dizer da minha alegria de estar compartilhando com ele esse espaço. Sou fã de carteirinha dele de longa data também, já falei isso para ele, quero aqui também compartilhar mais uma vez. Então é o seguinte, né? Afinal, o que é carência, né? Que gera tanta confusão, como o próprio doutor Ney já colocou. Vamos desvendar logo esse assunto, tá bom? Oh, perdão, meu amigo, perdão. A vontade, a ânsia de falar. É isso aí. Quem sabe, quer logo passar os ensinamentos, não é? Deixa o doutor Ederson Ricardo dar o boa noite dele e aí a gente entra propriamente aí nos temas. Perfeito, perdão, meu amigo. Tá ótimo. Que nada perdoa. Muito obrigado, doutor Ney, muito obrigado, doutor Fábio aí, que está conosco, meu amigo Malcolm, doutor Malcolm, professor, a quem eu acompanho há tantos anos, né? A recíproca é verdadeira, muito carinho, e sou seu fã de carteirinha, né? Já há muito tempo. Gostaria de agradecer especialmente o convite do meu amigo Ney para falar desse assunto, né? Que está na estrutura, está na base, está na raiz, né? Pode-se dizer que está ali, né, no inquérito policial de uma aposentadoria, né? Por onde tudo começa. Se tem direito a um benefício, tem que ter requisitos, e entre eles, requisitos são muito especiais, né? São esses aí: carência, qualidade de segurado, né? Esse tal período de graça, que de graça é caro, não é isso? A verdade é essa, e que a emenda constitucional 103 fez questão de dar aí alguns nortes diferentes, ou criar caminhos diferentes, e o professor Malcolm já disse tudo, né? A lei ainda não fala, a lei ainda não regulamentou a Constituição, e a gente está sendo regulamentado por decretos e por instruções normativas, comunicados. É isso aí, doutor Malcolm, a palavra é sua, Ney. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a presença dos dois. Bem, então, já viram, né? A sede de falar, a sede de transmitir conhecimento que tem tanto o Dr. Malcolm Robert como o Dr. Ederson Ricardo. E como eles sabem muito, vamos aproveitar, não vamos? Eu queria fazer um início aqui dessa maneira, doutores, se os senhores concordar. Eu vou pedir que o Dr. Malcolm Robert fale sobre carência antes e pós reforma da Previdência, e vou pedir que o Dr. Ederson Ricardo fale sobre tempo de contribuição antes e depois da reforma. Vamos dessa forma, Dr. Malcolm está com a palavra. Perfeito, então, meu amigo, perfeito. Então, vou fazer essa introdução, depois a gente passa, conforme combinado, para o professor Ederson Ricardo. Então, olha só, né, primeiramente, só para definir o que seria carência, né, a grosso modo. Carência, de acordo até com o artigo 24, pegando ainda a lei 8.213, é a quantidade mínima de contribuições que a pessoa, que o segurado, né, pegando o termo próprio do direito previdenciário, que o segurado tem que contribuir para poder usufruir de algumas prestações previdenciárias, tá? Varia de acordo com a espécie do benefício. Há certas situações que, mesmo se tratando de um benefício que ora reclama, ora não, a gente vai ter essa particularidade. Por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, outrora chamada de auxílio-doença, reclama, como regra, 12 contribuições mensais de carência para poder usufruir, ou seja, é uma espécie, não deixa de ser um seguro, né? O próprio nome do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um seguro que você paga e que fica condicionado a uma determinada quantidade de recolhimentos mensais que a pessoa tem que pagar para depois poder usufruir. Então, carência, a grosso modo, é isso, é o número mínimo de contribuições mensais. A regra, vou me pegar na regra, é essa, que é aqueles pagamentos que você faz mês a mês, que depois de cumprida determinada quantidade, você estaria apto vindo a necessitar
de acordo com a contingência social, com a necessidade que você venha a passar, e atendido os demais requisitos, como, por exemplo, estar na qualidade segurada e carência, e se porventura for um benefício por incapacidade, atender a quantidade mínima de afastamento, né, que são 16 dias, a pessoa vai poder receber, por exemplo, um auxílio por incapacidade temporária, ou sendo algo mais grave, uma eventual aposentadoria por incapacidade permanente. Se for uma aposentadoria por idade, que aí já é um benefício que reclama uma quantidade maior, né? Se trata de uma aposentadoria chamada de benefício programado, já são 180 meses. Então, carência, em resumo, seria isso, a quantidade mínima de contribuições necessária para poder usufruir alguns benefícios previdenciários. A lei também, diante de certas situações, excepciona essa quantidade mínima, especialmente diante de situações imprevisíveis. Por exemplo, e aí gera até uma certa discussão, né? Pensão por morte. Pensão por morte, enfim, a pessoa não sabe quando virá, né? Quando vai surgir, quando é que você vai passar de um plano para o outro. Então, diante dessa circunstância, apesar de um determinado momento da lei se falar em 18 contribuições, mas a pensão por morte, se nós verificarmos lá no artigo 26, por exemplo, continua dizendo que não tem carência. Tá? Artigo 26, inciso 1º da 8.213, diante justamente dessa circunstância inesperada que é o falecimento. Tá? Então, dependendo da espécie do benefício, o segurado terá que ter pago antes de precisar ou antes de eventualmente faltar, no caso de eventual óbito ou auxílio reclusão, que é outro benefício também voltado para uma situação igualmente a rigor, né? Imprevisível, muito embora agora, antes mesmo da reforma, já tenha sofrido alteração. Tá? O auxílio reclusão, embora também até 2019 fosse igual à pensão por morte, no que toca a ideia de também, por ser um fato imprevisível, não ter como você se programar, não tinha carência, passou a ter a partir de 2019, a partir de janeiro. Então, quando se trata de carência, é fundamental que se atente para a previsão dos artigos 25 e 26 da 8.213. Lá vem dizendo as situações por espécie de benefício, a quantidade exigida, no artigo 25, para ser mais exato. Por sua vez, no artigo 26, vem trazendo as exceções, as situações em que não se falará em período de carência. Bastará que a pessoa esteja, como regra, na qualidade de segurado quando vier a necessitar daquela prestação previdenciária. Tá? Então, carência, a grosso modo, seria isso, quantidade mínima de contribuições. Acontece o seguinte, tá? Que não basta necessariamente você pagar. A lei traz, e aí nós vamos agora, por sua vez, para o artigo 27. São basicamente 4 artigos que a gente tem na lei, 24, 25, 26 e 27, para tratar desse tema carência. O 24 traz o conceito, o 25 a quantidade por benefício, o 26 da 8.213, por sua vez, especifica as situações de excepcionalidades, de exceção a esse requisito carência, e o 27, por sua vez, da 8.213, traz a forma de contagem. E essa situação é que sofreu, digamos assim, uma sensível modificação com a reforma da Previdência. Pelo seguinte, no artigo 27 da Lei de Benefícios, ele diz de que maneira o INSS deve computar essas contribuições, partindo da ideia de que nem todos os segurados, e nós temos 6, tá? Nós temos 6 espécies de segurados da Previdência Social, 6 chamados segurados obrigatórios e temos, por sua vez, os chamados facultativos. Obrigatórios são aqueles que, por força de previsão legal, inclusive constitucional, atividade remunerada, eles são obrigados a contribuir, queira ou não queira participar, eles são obrigados. Por isso esse termo chamado segurados obrigatórios. E nesse sentido, mesmo dentre esses obrigatórios, nós temos uma subdivisão no que toca à forma de contagem dessas contribuições necessárias para a obtenção de benefício. De que maneira? A lei diferencia de acordo com a responsabilidade pelos recolhimentos, porque há certas espécies, certos tipos de segurados que não são diretamente responsáveis por seus recolhimentos, como é o caso, por exemplo, dos segurados empregados, aqueles que têm, dentre outras, não apenas nessa modalidade, mas aqueles que têm carteira assinada, eles não são responsáveis por seus próprios recolhimentos, e sim o seu tomador de serviço.
Então, ao tempo em que nós verificarmos, dentre os segurados obrigatórios, aqueles que não têm ingerência, não têm responsabilidade pelos seus recolhimentos, ao tempo em que, normalmente, as suas contribuições já virão descontadas do seu salário, eles terão presumidas as suas contribuições, porque já foram descontadas dos seus salários e eventual cobrança, eventual irregularidade, há de ser cobrada de justamente a quem a lei atribuiu esse ônus, que seria o seu tomador de serviço, o seu empregador. Então, nesse caso, nós temos o segurado empregado, temos o empregado doméstico também, tá? Ao tempo em que todo empregado doméstico, quando vai receber seu salário, já tem descontado a sua contribuição mensal. De igual modo, nós temos o trabalhador avulso, tá? Também temos o trabalhador avulso e, por fim, ainda dentre os contribuintes individuais, os segurados, perdão, obrigatórios, temos os contribuintes individuais, aqueles contribuintes individuais que prestam serviço a empresas, não aqueles que trabalham por conta própria, porque, veja, ainda há uma subdivisão dos obrigatórios na categoria dos contribuintes individuais. Temos aqueles que trabalham por conta própria, e aí eles assumem a sua própria responsabilidade de pagar suas contribuições, eventualmente alguma omissão nesse sentido, eles diretamente serão cobrados, e temos, por sua vez, ainda a figura do contribuinte individual que presta serviço, mesmo sem vínculo empregatício, para uma empresa. E, nesse caso, a legislação equiparou, de certo modo, a gente pode assim falar, esse contribuinte individual ao empregado no que toca à responsabilidade dos seus recolhimentos. Porque quando uma empresa, ou equiparada à empresa, contrata um contribuinte individual para uma determinada prestação de serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a lei diz que quem contrata fica responsável por descontar a contribuição devida por aquele contribuinte individual. Portanto, a gente vai ter a mesma situação do empregado, ou seja, ele não será diretamente responsável por repassar sua contribuição mensal. Então, quando se trata de carência, a lei, no artigo 27, coloca que essas 4 pessoas, esses 4 segurados, eles têm as suas contribuições, entenda-se, a sua carência presumida, ao tempo em que demonstrarem a sua condição dentre essas 4 categorias de segurados. Ou seja, a lei coloca que para eles a carência, ou seja, as contribuições que servirão para usufruir benefícios, terão início, ou terá início a carência, a partir do momento que eles comprovarem que começaram a trabalhar naquela categoria, naquela modalidade, porque a responsabilidade não é deles. Tá? Isso está no artigo 27, inciso 1º da Lei 8.213. Então, nós não temos, teoricamente, muita discussão quando envolve esses 4 segurados. Segurado empregado, repito, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual prestador de serviço. Por que teoricamente? Porque na prática, infelizmente, apesar de ter previsão legal, ainda hoje enfrentamos muita resistência no INSS quando essas pessoas responsáveis, que inclusive ficaram com o dinheiro do segurado, não repassam para o INSS e não fazem constar no banco de dados do INSS, que a gente chama de CNIS, ou CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, os devidos recolhimentos. Então, ao tempo em que esses segurados demonstrassem a sua filiação, o seu vínculo com o INSS por meio de uma dessas 4 modalidades, eles não deveriam ter qualquer dificuldade em obter benefícios previdenciários. Afinal de contas, não é deles a responsabilidade. Então, não deveriam enfrentar qualquer óbice, qualquer resistência. Entretanto, isso é na teoria, porque na prática, infelizmente, e aí proponho, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito disso, entrem em qualquer site de tribunal e pesquisem hoje mesmo aí, vocês vão encontrar em todos os tribunais, todas as 5 regiões, por enquanto, né? A 6ª está chegando aí, decisões, discussões judiciais envolvendo essa temática, o que é um absurdo, porque a lei é bem clara. Então, jamais deveria o INSS estar negando benefício por falta de recolhimentos quando se trata de segurados que não têm essa responsabilidade. Embora, na negativa que o INSS emita, naquela carta de indeferimento, ele não coloca isso de forma clara. Ele coloca algumas, digamos, subterfúgios. Coloca nega porque não tem qualidade de segurado, ele não elenca necessariamente o que aconteceu. Tá? Então, na teoria, deveria funcionar dessa maneira. Então, a carência, que essa quantidade mínima de contribuições, não deveria jamais ser problema para esses 4 segurados.
tá? Não deveria ser problema para essas 4 categorias de segurados, ao tempo em que não é deles essa responsabilidade. Por sua vez, o grande problema está no artigo 27, inciso 2º da 8.213, que diz respeito aos contribuintes individuais que trabalham por conta própria e os facultativos. Esse sim, nós temos algumas discussões severas, tá? Até o presente momento, passados mais de 30 anos, desde a 8.213 de 91, nós temos discussão sobre a interpretação desse artigo 27, inciso 2º da 8.213, porque lá coloca que para o contribuinte individual, e aqui devemos, mais uma vez, destacar, e aí quando a lei fala desse contribuinte individual, está se voltando para aquele que trabalha por conta própria. A carência para ele terá início... Bem, vamos aproveitar que o doutor Malcolm Roberts teve que dar essa saída e vamos trazer o doutor Ederson Ricardo, que vai nos falar sobre período de contribuição, tanto antes como depois da reforma da Previdência. Com a palavra, doutor Ederson Ricardo, por favor. A gente estava ali, né, absorvendo esse conhecimento do professor Malcolm, né, que é um estudioso da legislação e nos presenteia, né, com essa sua experiência de interpretação, né, o quanto é complicada a interpretação judicial, a interpretação do INSS e a obrigação, né, que ele deveria ter com aquilo que a própria lei estabelece. Quando a gente fala de tempo de contribuição, a gente não se distancia muito, né, do que é efetivamente a carência. A carência é, como disse o professor Malcolm, um tempo mínimo de contribuição mensal para que você tenha direito, né, a um benefício previdenciário preenchido os demais requisitos. Então, um dos requisitos para a grande maioria dos benefícios programados, idade, tempo especial e não programados, né, auxílio-doença, invalidez e tal, existe um tempo mínimo de contribuição que é denominada carência. Antes da emenda constitucional 103, não é, de 12 de novembro de 2019, publicada em 13 de novembro de 2019, quando a gente fala de tempo de contribuição efetivamente, o que vem à mente é, especialmente de um empregado, o tempo que efetivamente ele trabalhou, de data a data. Então, do intervalo entre a admissão até a demissão dele, data a data, portanto, eu considero os dias trabalhados, não é? Desde da inauguração daquele vínculo até os dias trabalhados no mês da demissão ou da cessação daquele vínculo, serão contabilizados como tempo de contribuição. Então, se a gente fizer criar, né, mentalmente aqui um vínculo de 3 meses, e aí a gente pode colocá-lo antes e depois da emenda constitucional. Então vamos colocar um vínculo de 3 meses no ano de 2019, antes da emenda constitucional ali. Um vínculo que iniciou ali em 25 de junho de um determinado mês, não é? E terminou, em 25 de junho de 2019, e terminou em 5 de agosto de 2019, portanto, antes da emenda constitucional. E aí eu pergunto, para um empregado, né, obviamente que a gente aqui trata do empregado, trabalhador avulso, tal, que tem o vínculo fracionado, né, ele entra em qualquer dia do mês para trabalhar e sai em qualquer dia do mês com a cessação daquele contrato de trabalho. Ele iniciou dia 25 de junho de 2019 e o contrato foi cessado, né, hipoteticamente, em 5 de agosto. Então ele trabalhou 6 dias do mês de junho, não é? 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O mês de julho inteiro do ano de 2019 e mais 5 dias do mês de agosto, já que ele foi dispensado em 5 de agosto. Então ele tem 6 dias trabalhados em junho, 30 dias trabalhados em julho, mais 5 dias trabalhados no mês de agosto. Qual é o tempo de contribuição aí considerado? 1 mês e 11 dias. Ok, data a data. Assim era reconhecido, não é, antes da emenda constitucional, o tempo de contribuição de um segurado empregado. Não é?
considerando, inclusive o professor Malco vai complementar ali a sua fala, né, considerando inclusive como carência, né, que aí deixo a cargo do meu amigo professor Malco, né, tratar deste assunto. Quando a gente atravessa o período da emenda constitucional e joga este mesmo vínculo para o ano de 2020, e aí então já em vigência a emenda constitucional 103, qual é o tempo de contribuição efetivamente considerado agora para um vínculo também iniciado em 25 de junho de 2020 agora, não é? E cessado em 5 de agosto do ano de 2020. E agora? Ele tem ainda 1 mês e 11 dias de tempo de contribuição? Não. Não por quê? Não porque eu aceite, não que eu admita isso assim com tanta tranquilidade, mas o que o legislador constituinte quis dizer talvez não seja aquilo que o INSS coloca, né, nessas interpretações de decretos, né, e comunicados. Mas o que tem sido interpretado pela Previdência Social, neste caso agora, para ser validado como tempo de contribuição, o mês de trabalho do segurado e empregado tem que ter, no mínimo, um salário mínimo. Em que pese a própria Constituição não fale especificamente em salário mínimo, né? Mas fala o salário base da categoria ali do trabalhador. A interpretação que a Previdência Social tem feito, e alguns doutrinadores acomungam deste pensamento, não é? É que o legislador constituinte quis dizer que aquele mês, para ter validade como tempo de contribuição, tem que ter no mínimo um salário mínimo. E aí, se a gente pegar esse vínculo, que em 2019 foi de 30 dias, né? 1 mês e 11 dias, agora será de apenas 1 mês. Eu teria o prejuízo de 11 dias do meu tempo de contribuição. Falando de um vínculo de 3 meses, né, de um único registro, isso parece pouco. Mas de uma vida de 30, 35 anos de trabalho, isso pode fazer muita falta. E por que, professor? Por que não vou considerar aqueles 11 dias? Porque no mês de junho do ano de 2020, já em vigência a emenda constitucional 103, nós tivemos apenas 6 dias de trabalho. E aí, né, imaginemos que dentro destes 6 dias ele não arrecadou um salário mínimo. Portanto, aqueles 6 dias não lhe serão contabilizados como tempo de contribuição. O mesmo ocorrerá com o mês de agosto, onde ele trabalhou apenas 5 dias, já que foi dispensado no dia 5 de agosto. Não lhe terá como contabilizado um salário mínimo de remuneração. E a legislação atual diz que se não tem salário mínimo, não tem tempo de contribuição. Então, quando a gente traz para os dois momentos, este exemplo nos permite a reflexão do que quis o legislador antes, não é? E depois da emenda constitucional em relação ao tempo de contribuição, especialmente depois da emenda constitucional. Ele diz o seguinte: não interessa quanto tempo você trabalhou em 1 mês. O que eu quero saber é se você contribuiu com, no mínimo, um salário mínimo. Se não contribuiu, não tem aquele mês contabilizado como tempo de contribuição. E depois, o doutor Malco com certeza vai complementar aí a nossa fala com relação à carência, já que aqui estamos falando só do tempo de contribuição. Então, para termos validado o mês de contribuição, teremos que ter um salário mínimo, como o legislador determina. Essa é a grande alteração que a gente pode enxergar, observar, com a chegada da emenda constitucional 103. Agora, não existe de data a data. Já era assim para o contribuinte individual, né, que tem que contribuir com no mínimo um salário mínimo, né, regra geral, já era assim, já. Depois da mudança da legislação trabalhista, nós tivemos também aquela flexibilização da jornada de trabalho, que gerou também uma discussão sobre a complementação, né? É possível eu complementar, já que eu trabalhei só 5 ou 6 dias e não tenho o salário mínimo, e agora eu perdi esse tempo, mas trabalhei naquele mês, é possível eu complementar, então, a contribuição para atingir um salário mínimo e ter o mês inteiro? Olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu perdi os 5 dias ou 6 dias trabalhados, já que eu não tive um salário mínimo de contraprestação, eu posso complementar
o que faltou para o salário mínimo, não é? Obedecidas as regras do mesmo ano civil, e isso também eu acho que a gente compensa a gente discutir um pouquinho mais, complementando a contribuição, que aquele mês foi de menos de um salário mínimo para um salário mínimo, eu não vou ter só 5 dias ou 6 que eu trabalhei, vou ter 30 dias trabalhados. Então, tem uma parte boa disso. Eu perco todo mês que eu não tenho o salário mínimo, mas se eu complemento, eu tenho o mês inteiro, tendo trabalhado menos de 30 dias. Então, houve sim uma alteração significativa no que a gente contabiliza como tempo de contribuição, justamente porque agora o que envolve a validação do mês trabalhado é o valor mínimo de contribuição e não o tempo que você efetivamente trabalhou. Então você pode perder, e aí a gente vai precisar levar em consideração um histórico muito importante, né, do segurado, e é claro que isso só vale para tempo trabalhado a partir de 13 de novembro de 2019, o que se trabalhou anteriormente deve ser contabilizado de data a data, não é? Já que eu não posso retroagir os efeitos maléficos da emenda constitucional, e o que se trabalhou a partir de então é que eu devo observar, não é? Se eu quero o mês inteiro ou não. Se eu não quero o mês inteiro, então eu não preciso complementá-lo. Mas se eu preciso daquele mês para atingir o direito, eu vou ter que complementar estas contribuições. E aí, as complementações, segundo a regra atual, são, eu posso tanto ir lá e pagar a diferença do que falta para atingir o mês, aí ter contabilizado aqueles dias trabalhados para o mês inteiro, essa é a verdade, ou posso também emprestar de uma competência para outra. Aquela competência que a minha remuneração foi de 2 salários mínimos, eu posso emprestar para aquela competência até atingir o mínimo aí e tê-la validada para todos os fins e efeitos? Pode. Então eu posso complementar, eu posso emprestar de uma competência para outra e posso também agrupar. Eu posso reunir, não é, as contribuições de um mesmo ano civil para verificar se eu tenho, não é, um mês inteiro ou mais de tempo de contribuição. Vamos imaginar que o segurado tenha empregado, recebido remuneração de meio salário mínimo todos os meses de um determinado ano a partir da emenda constitucional. Meio salário mínimo, ele não teve nenhuma das competências validadas como tempo de contribuição, já que é menor do que um salário mínimo. Aí, professor, o que ele pode fazer? Complementar cada uma dessas competências e ter o ano inteiro de tempo de contribuição, já que bastaria ele atingir o salário mínimo. Ele não tem como emprestar de uma competência para outra, porque no ano civil, que aqui estamos tratando, em nenhum dos meses ele passou de um salário mínimo, mas ele tem como agrupá-las. 12 meses de meio salário mínimo, quando agrupadas, eu tenho 6 meses com um salário mínimo. Então, será que eu preciso de 12 para o benefício pretendido ou só preciso de 6? Então, o agrupamento também é permitido. Todas essas situações, o empréstimo entre as competências, o agrupamento das competências e também a complementação, o legislador coloca como tão somente para o mesmo ano civil. Eu só posso fazer isso para o mesmo ano civil. O que ele quer dizer? Que eu não posso emprestar da competência de 2021 para 2020. Eu não posso agrupar competências de anos distintos. Mas eu não consigo entender, na minha cabeça não entra, talvez o professor Malcolm nos ajude aí nessa interpretação, como é que eu faço para complementar no mesmo ano civil? Isso não tem muito sentido. Porque a complementação eu posso fazer quando eu for me aposentar lá, vou lá e complemento e acabou, não é? Dos meses que eu não atingi o salário mínimo e está resolvido. O que tem a ver o mesmo ano civil com isso? Então, até fico me perguntando, se é para complementar só no mesmo ano civil, eu nunca conseguirei complementar a competência de dezembro, já que eu pago ela, não é? Até o dia 15 do mês subsequente. Já é no outro ano, né? Então já era, nunca vou complementar a contribuição de dezembro. Acho que a complementação está fora do contexto aí, e Malcolm pode nos ajudar, tenho certeza, a resolver essa questão. E é assim, então, a grande distinção do que era tempo de contribuição, data a data, então você aproveitava a fração de cada mês, especialmente do empregado, não é?
daquele que tinha trabalho fracionado, entrava em determinado dia do mês, né, e não no dia 1º, especificamente. E a partir da emenda constitucional, não interessa se você trabalhou um dia ou 30 dias. O que eu quero saber é se o valor da contribuição foi do mínimo exigido. Tá certo? Perfeito. Essa seria aí a grande diferença. Perfeito. Bem, vamos ouvir o doutor Fábio Leão, que sempre tem participação importantíssima aqui, colaborando com o programa ao vivo, doutor, ajudando aqui na condução das entrevistas. Não é? E se tiver notícia boa também, doutor Fábio, bora trabalhar? Bora. Doutor Ney, é um prazer estar aqui com vocês. Viu aí a envergadura dos grandes professores e mestres, né? Tem uma didática maravilhosa, uma fala perfeita, né? Um entendimento também bastante fácil. Então, é muito bom para o nosso público, nosso programa Rede Previdência, e o doutor Ricardo está de parabéns na condução e na direção, o Ícaro. E já temos uma pergunta aí do Jorge André. Ele fala o seguinte: eu tenho 25 anos de contribuição hoje e agora pretendo formalizar o MEI. Perco as contribuições passadas, tenho 61 anos de idade. Com a palavra, doutor Malcolm Robert. Bem, inicialmente, perdão pela falha, caiu a energia aqui rapidinho, mas voltei. Tá? Bom, a questão do MEI, tá? Depois eu vou voltar para a fala do professor Eras, eu vou continuar de onde eu parei também. A questão do MEI é porque o MEI não tem acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, né? Tá? E assim, não é que ele vá perder, ele só tem que avaliar bem, porque o MEI está autorizado a pagar sobre um salário mínimo, né? O que ele já tem, ele não mencionou sobre quanto ele paga. A princípio, o que ele já tem já autoriza, ele só não tem a idade. Contudo, não estou querendo, e não é a minha sugestão que ele pare de pagar. Mas é interessante ele saber, se a gente tivesse essa informação, se ele paga sobre um salário, então não vejo problema. Ele pode se programar, pode escrever como MEI, vai se aposentar por idade aos 65 anos, não vai perder o que ele pagou, tá? Agora, se ele paga muito acima de um salário, aí tem que ver, porque assim, com a reforma da Previdência, eu arrisco dizer que quem paga pouco acima de um salário, até 2, vai ficar no prejuízo gigantesco se pagar ali próximo do mínimo necessário. Especialmente quem pagar entre 15 e 20 anos, porque isso eu tenho levantado, inclusive, uma incondicionalidade, porque, no meu entender, é uma flagrante ofensa à isonomia e à regra da contrapartida na sistemática que hoje o INSS está praticando, que é colocar os homens, isso é só para os homens, que pagam, ou que pagaram, ou que pagarão entre 15 e 20 anos na mesma situação. Quem pagou 15 anos, hoje, garante 60%. Quem pagou 16, 17, 18, 19 e 20, também só garante 60%. Isso, para mim, é flagrantemente incondicional. Não tem lógica alguma você colocar alguém que pagou 5 anos a mais para ganhar o mesmo que aquele que pagou 5 anos a menos, tá? Então, assim, a princípio, primeiro, ele não vai perder o que ele pagou. Isso é fato, tá? Se ele quer pagar como MEI, lembremos, MEI, microempreendedor individual, é 5% sobre um salário. O MEI tem direito à aposentadoria por idade, não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que ele complementasse, né? Tá? Ele já tem 61 anos, ou seja, antes de ele completar o direito a uma eventual aposentadoria por tempo de contribuição, ele alcança por idade. Então, vale a pena ele pagar, sim, como MEI, caso ele recolha, né, a média dele seja sobre um salário, certo? Sabendo que, né, eu não sei se a opção dele, são muitos detalhes que a gente tem que levar em conta. Eu não sei se ele quer pagar só para garantir a aposentadoria, ou se a ele qualidade de segurado, uma atividade, tá? Se quer pagar só porque é menos, porque pelo que ele já pagou, já garante. Então, de repente, né? Pode ser que vale a pena ele pagar como facultativo, de 6 em 6 meses, esperar até os 65. Então, são muitos detalhes, não dá para a gente responder assim, mas eu não me sinto à vontade. Não sei se o professor Ederson tem outra sugestão. Eu mas, tenho assim, uma palavra para isso, doutor.
planejamento previdenciário responderia isso com muita acuidade e com muita certeza, se for bem feito. Qual é a sua palavra aí, doutor? Professor Ney, está sem som, voltou agora. Doutor Edson está sem som também, tá? Vocês ouviram, não, o que eu falei? Voltou agora. Vocês ouviram? Pode prosseguir, Fábio. Pode prosseguir. Eu acho que aí o planejamento previdenciário seria o remédio adequado para o senhor Jorge André, porque são várias situações que estão previstas, então eu acho que era importante ele procurar um advogado previdenciarista, especialista, com conhecimento técnico, para poder responder com acuidade essa pergunta, que ela é complexa, para poder responder ao vivo assim. Vocês concordam? Eu sim, Bem, não sei se o Ederson tem alguma complementação. Eu vi o Ederson falando alguma coisa a respeito aí. Dirija para um dos participantes. Não, a palavra já está com o doutor Malco, já falou. Aí o Ricardo vai falar. Perfeito. Olha, Malco já colocou aí que eu preciso de muitas variáveis para ter certeza do melhor caminho, né? A princípio, Malcolm já disse o melhor caminho: faz a contribuição de 6 em 6 meses para manter a qualidade segurada, ao custo de 5% do salário mínimo, não é? Para receber apenas a aposentadoria por idade e de um salário mínimo. Você não perde os 25 anos, não é? E também não vai perder a qualidade segurada para um eventual benefício não programado, especialmente se você resolver, não é, fazer a passagem. Claro que nós não queremos isso, mas se você não deixa pensão, não deixa saudade. Então, cuidado, né? Manter a qualidade segurada é, de fato, muito importante. Então, primeiro, não ficar sem contribuir. Mas, como o Malcolm disse muito bem, não precisa mais contribuir para uma aposentadoria por idade, porque você só precisa de 15 anos. Agora, Malcolm lembrou bem, você com 25 vai ganhar aí 70% do valor do benefício, já que até 20 é 60%, não é? E aí, como você tem mais 5, você ganharia mais 10%, já que a cada ano, a partir de 20, você tem 2% a mais. Então, você teria 70% da média. Essa sua média é que vai ditar a regra. Porque se ela for muito alta, talvez compense você contribuir com um valor mais alto. Se ela for muito próxima ao salário mínimo, como você vai ganhar apenas 70%, não faz diferença você contribuir com um valor alto, né, levando em consideração que você vai ganhar só 70% da média. No entanto, você tem uma coisa muito boa, gordurinha. Já que você só precisa de 15, não é? De repente, se você só contribuiu com valores próximos ao salário mínimo, nós sabemos que aí enfrentaremos uma demanda judicial pelo novo comunicado da Previdência Social, que quer acabar com, entre aspas, a farra da contribuição única, não é? Que é mentira, né? Porque não existe contribuição única em lugar nenhum. Mas, enfim, de repente, seria muito bom você não contribuir com o MEI, ou então se contribuir com o MEI, complementar essa contribuição, claro que para isso vai ter que comprovar rendimento, não é? E com valor mais alto, porque você vai poder descartar 10 anos de contribuição da sua vida para o cálculo do benefício. E com esse descarte, por isso o Dr. Fábio falou muito bem, um planejamento, né, traz com essa acuidade importante aí tudo que você precisa. Cuidado, procure mesmo alguém especializado em direito previdenciário para te ajudar. Pode ser que você tenha que contribuir no mínimo, porque nada mudará. Mas pode ser que se você contribuir com valor alto, você pode ganhar quase R$4.000, né, por mês, com uma briga judicial a partir de agora, já que a Previdência Social resolveu mudar a lei por comunicado, não é? É isso aí. Mas tem sim a possibilidade de... Primeiro, a resposta é não perde nada. Mas não faz isso sem consultar alguém, porque você pode perder muito. Essa é a verdade. Na verdade, a Previdência Social distribuiu uma chamada nota técnica, né? Essa nota técnica é evidente que não tem um poder de modificar o que está lá dentro da reforma da Previdência, que é uma emenda constitucional. Bem, eu estou trazendo aqui para os senhores, eu não estou conseguindo focar bem aqui. Agora. É o livro da autoria do Dr. Malcolm Roberts, não é? Qualidade segurada, período de graça e carência.
Doutor Malcolm Robson, já estamos caminhando aqui para o final. Doutor Ney, tem uma pergunta para o doutor Malcolm. Pode ser? Então, por favor, pode ser. Doutor Malcolm, você como um grande processualista, né, entende tudo aí da parte, vamos dizer, judicial também, e tem uma situação já que está correndo em decorrência da emenda constitucional número 103, enquanto as pessoas deram entrada nos processos em 2019, agora com uma possível sentença, tem varas aqui no Recife, que 19ª, que passam, vamos dizer, 3 anos para sair, prolatar uma sentença, e agora tem a situação exatamente dessa contribuição menor do que o mínimo nos contratos suspensos, e, alguns casos, precisa de reafirmar a DER, e os juízes, algumas vezes, não estão oportunizando com a reafirmação da DER, oportunizando ao segurado, ao autor, ao requerente da ação, a contribuir para almejar, vamos dizer, uma aposentadoria por idade, porque ele está com 15 anos de contribuição. E isso foi no decorrer, no pedido na petição inicial. Qual é a sua opinião nesse particular? Bom, excelente pergunta. Agora, sim, é o seguinte, aí tem uma particularidade do meu entender, né? Tá? Eu acredito que não seja o caso, data venha, de o juiz oportunizar isso ao segurado, tá? Assim, isso, a rigor, a gente verifica isso na via administrativa, né? Embora também o INSS não pratique com muita frequência. E seria aquela ideia de sempre oferecer o melhor benefício. Contudo, entretanto, em face da chamada reafirmação da DER, inclusive foi um tema do repetitivo do STJ, tema 995, que também tem previsão legal, por sinal, está no artigo 493 do Código de Processo Civil, tá? Artigo 493, eu entendo o seguinte, que o juiz, de acordo com o artigo 493 do CPC, ele é obrigado, tá? Lá no CPC coloca, ele deve, não é pode. Nós sabemos que há uma diferença entre dever e poder. Lá, de acordo com o CPC, o juiz deve levar em consideração tudo que acontecer até o momento de proferir a decisão. Antigamente, inclusive, era sentença, agora é decisão. Então, é algo mais extenso, mais longo. Ou seja, se a parte, ela mesma, de ofício, sem esperar pelo juiz, tá? Se ela pagar, ela pode, sem se entender como a mudança do pedido, ela pode, tá, solicitar que isso seja levado em consideração e pedir a reafirmação da DER. Tá? Ou seja, caso ela demonstre que durante a tramitação do processo se construiu uma situação mais vantajosa, que inclusive não estava previsto no início, mas que aconteceu, se consolidou em face da demora, ela pode complementar, tá? E pedir para que isso seja levado em consideração, e não esperar do magistrado, porque eu acho que ele não vai agir dessa maneira, porque ele não pode agir de ofício, ele só pode agir se provocado, que é o Poder Judiciário, né? Então, acho que não dá para a gente esperar isso dele nesse caso, tá? Eu penso que seja a situação de a parte se manifestar, dizer, olha, diante dessa nova situação, desse novo contexto, e com base na chamada reafirmação da DER, inclusive é um repetitivo do STJ, que de acordo com o CPC é vinculante, muito embora no GEF, né, haja uma grande resistência, tá? Conforme também previsão legal, artigo 493, eu quero que seja aplicada a reafirmação da DER na busca do melhor benefício. Queria até ouvir também os colegas aí a respeito, tanto o doutor Fábio, doutor Elias, doutor Ney, sobre essa situação, minha sugestão, por favor, se possível. Doutor Malcolm, se permite, eu vou fazer uma pergunta. Como nós estamos encaminhando aqui para o final, tem uma pergunta aqui no privado, e nós não falamos ainda nadinha sobre o período de graça, né? E tem uma pergunta aqui que muita gente tem dificuldade sobre ela, que é justamente qual o dia inicial e qual o dia final do período de graça, doutor Ederson? Doutor Fábio. Essa pergunta foi para Malcolm ou para Ederson? Ederson Ricardo, qual o dia inicial e final do período de graça? Na verdade, assim, a partir da última contribuição, e aí você vai considerar, não exatamente quando se deu a cessação de um vínculo de trabalho ou a última contribuição de um contribuinte individual, eu vou iniciar o período de graça, né, que é o período em que você mantém todos os seus direitos sem
realizar contribuições. E o termo final desse período vai ser no 16º dia, ou o 15º dia, né, porque o 16º já acabou, o 15º dia do mês subsequente, e aí vai depender, porque o período de graça pode ser variando aí de 6 meses, 1 ano, 24 meses ou até 36 meses. Essa é a regra geral, 6 meses para o contribuinte facultativo, 1 ano para aquele que contribuiu de 1 até 120 contribuições, aquele que contribuiu com mais de 120 contribuições passa a ter 2 anos, não é, de manutenção da condição de segurado ou período de graça, e o empregado que comprova o desemprego ganha mais 12. Quando esse tempo acaba, né, você contando 1 ano, ou 6 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou até 36 meses, se for um empregado que tenha contribuído com mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade de segurado, né? Fato que também é discutível, e que comprove a condição de desempregado, vamos imaginar 36 meses, então começou a fluir na cessação do seu contrato de trabalho. Aí eu vou contar, quando é que termina? Não interessa o dia do mês que termina, pode terminar dia 1º ou dia 30, tanto faz. Como a sua contribuição tem que ser feita, né, para o mês seguinte, e a contribuição do mês seguinte, ao termo do prazo, ela se dá no mês posterior. Então, vamos imaginar que a condição de segurado termine no dia 10 de um determinado mês. Ele teria, não é, até o dia 15 do mês subsequente que fazer a contribuição. Só que a contribuição do mês seguinte, como diz a lei de custeio, ela seria feita até o dia 15 do outro mês. Então, se ela termina no dia 10 de novembro, o período de graça, ele tem até o dia 15 de janeiro para efetuar a sua contribuição e não perder a condição de segurado. Essa é a interpretação que eu tenho feito, né, do dispositivo legal e não vejo mudança em relação à emenda constitucional nesse sentido aí. Então, terminou, dia 15 seria o termo final, mas a contribuição do mês seguinte é feita no outro mês, então a gente entende, terminou em outubro ou novembro, eu tenho até o final do mês de novembro, até o final do mês de dezembro, até o dia 15 de janeiro para efetuar essa contribuição. Feita a contribuição, mantida estará a condição de segurado. Veja aí o que meu amigo Malcolm tem a dizer, doutor Fábio. Doutor Malcolm, eu tenho aqui, seguindo ainda nesse período de graça também, no privado me fizeram aqui a seguinte afirmação. Olha, doutor Malcolm, nesse livro que foi mostrado, ele tem um caso, e ele cita o artigo 137, até anotei aqui, o artigo 137, parágrafo 8º da IN 77. É com relação à pessoa que está dentro do período de graça. E, vamos supor, ele era um contribuinte obrigatório, está dentro do período de graça, pode ser aí desses 36 meses citado pelo doutor Ederson Ricardo. E aí ele faz contribuição como facultativo. Como fica essa situação? Bom, essa é uma questão bem interessante, porque o INSS tem a seguinte... Eu tenho uma interpretação, o INSS tem outra, tá? Eu vou trazer do INSS. O INSS entende o seguinte, nesse caso, é uma exceção, tá? O INSS diz que, nesse caso, quando a pessoa está inscrita, ou melhor, quando ela era segurada obrigatória e, dentro do período de graça da condição de segurada obrigatória, se inscreve como facultativo, tá? Nesse caso, segundo a leitura do INSS, a pessoa tem direito de escolher qual o melhor, qual o mais vantajoso para ela. Qual o melhor período de graça? Se é continuar com o que falta de segurado obrigatório ou se valer agora da nova condição de facultativo. Então, na visão da Previdência, tá, de acordo com a orientação da IN, justamente, como citado, e eu trouxe lá no livro, eles fazem essa leitura. A pessoa tem direito de escolher qual o mais vantajoso. Então, se, por exemplo, a pessoa tinha direito a 36 meses de período de graça, porque era um segurado obrigatório com mais de 120 contribuições e recebeu o seguro-desemprego, por exemplo, tá? E resolveu, por um motivo ou outro, no primeiro ano, resolveu pagar como facultativo.
pagou somente 2 meses como facultativo. Tendo pagado apenas 2 meses como facultativo, no primeiro ano, ele só tinha direito a apenas 6 meses de período de graça. Se não tivesse pagado, ele teria direito a 36 meses. Então, o que o INSS oferece é qual período de graça você quer ficar? O anterior, desprezando a sua inscrição como facultativo ou de facultativo? Então, o que for melhor para o segurado, ele tem direito a escolher. Essa é a leitura que o INSS faz desse artigo 137, parágrafo 8º. É o direito de escolher qual o mais vantajoso. Porque se fosse seguir à risca a inscrição como facultativa, ele só teria 6 meses, ele ficava no prejuízo. Afinal, se não tivesse pagado como facultativo, ele tinha 36 meses. Por ter pagado, ele vai ficar só com 6? Então, diante dessa situação, é que de forma, eu diria, inteligente, o INSS trouxe essa opção, embora eu pense que talvez houvesse a possibilidade de uma interpretação mais vantajosa, que seria oportunizar um novo período de graça integral após essa inscrição como facultativo. Mas não é essa a leitura que o INSS faz. O INSS dá a opção de escolher qual período de graça a pessoa quer usufruir, sempre na busca da melhor opção para o segurado. Certo? Doutor Fábio Leão, nós estamos encaminhando para o final. Aliás, já vai bater 8 horas aqui. Meu está faltando aqui 2 minutinhos. Alguma pergunta ainda? Uma pergunta muito simples, mas muito importante. O INSS está fazendo o agrupamento... A quem você está dirigindo, por gentileza? Pergunta. Eu vou fazer, como o doutor Malco Hopper falou agora, vamos passar para o doutor Ricardo. O INSS está fazendo o agrupamento, se for requerido perante ao INSS, num pedido administrativo, um serviço, ele faz o agrupamento, já estão fazendo? Doutor Fábio, eu não tive a oportunidade de requerer administrativamente, não é, esse agrupamento aí. Mas o legislador da emenda constitucional deixou bem claro, né, essa possibilidade, desde que isso ocorra dentro do mesmo ano civil, né? Juntar as contribuições cujo valor tenha sido inferior ao salário mínimo, e aí ver quantos meses você consegue. Tendo contribuído todos os meses, você pode conseguir aí aquilo que você, juntando, né, consiga em números de salários mínimos. Então, eu não fiz, confesso que eu não fiz na prática nenhum requerimento administrativo. Eu sou viciado em judicialização, né? Então, não me preocupo muito com a resposta da Previdência. Me apoio muito naquilo que o legislador prevê e permite aí, não é? Eu acredito que a Previdência não se negue a fazê-lo, até porque está bem claro na lei, mas não duvido se ela realmente disser, não vou fazer. Infelizmente, eu não me deparei com um requerimento. Talvez o doutor Malco tenha feito, eu não me deparei. Não. Muito novo ainda, né? Eu tive com o doutor, fiz um curso do doutor Cláudio Vistuer Rios, né? E ele informou, como ele é do INSS, informou que o INSS não está fazendo o agrupamento porque ainda não tem a ferramenta, o CNIS, lá vamos dizer, o Plenos, os sistemas deles ainda não estão adaptados, adequados para fazer. Doutor Fábio, já que você está com a palavra, por favor, faça as suas despedidas. Bom, foi um prazer estar aqui com todos vocês. Mais uma vez, a Rede Previdência faz a diferença, trazendo nomes importantes, né? Sempre com grande envergadura, conhecimento muito diferenciado. E estamos aqui sempre, toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, fazendo as pessoas conhecer a Previdência e sempre tratar de bons temas. Uma boa noite a todos e foi um prazer falar com vocês todos e todo esse público que nos assiste. Muito agradecido, doutor Fábio, pela sua participação sempre importante, sempre muito colaborativa. Doutor Ederson Ricardo, quero lhe parabenizar pela sua participação e, por favor, fique à vontade para as suas despedidas. Muito obrigado, doutor Ney. Eu queria, em nome da Rede Previdência, aí, cumprimentar a doutor Ney, doutor Fábio, e pelo encontro de hoje também, cumprimentar o meu amigo doutor Malco, a todos os que participam. Agradecer, doutor Ney, pela oportunidade, né, que você tem dado a quem quer falar
e especialmente o espaço, né, para quem quer ouvir, né? Então, entregar conhecimento previdenciário é sempre uma coisa muito gratificante. Então, eu só tenho que dizer parabéns. Parabéns pela iniciativa, não é? Parabéns pelo encontro e pelos nomes escolhidos, com a exceção de mim, não é? Que são sempre ícones e sempre muito importantes para o direito previdenciário. Doutor Fábio Leão, doutor Malco, você, doutor Ney, um divisor, não é? De conhecimento. Quem divide conhecimento é que aumenta de tamanho, né? O que importa é a gente dividir esse nosso conhecimento. E doutor Malco, que delícia ter tido essa oportunidade de estar nesse momento junto contigo, quem eu admiro de longa data. Muito obrigado, doutor Ney, muito obrigado, doutor Fábio, e um prazer, doutor Malco. Obrigado também por dividir. Tenho a certeza que todos que fazem o canal Rede Previdência e aqueles que também tiveram o privilégio de lhe assistir, doutor Ederson Ricardo, estão muito felizes. E é claro que nós vamos precisar de suas participações mais vezes. Será um prazer. Doutor Malcolm Robert, por favor. Bom, mais uma vez, só tenho a agradecer também, parabenizar vocês da Rede Previdência pelo brilhante trabalho que tem feito, né, que vem fazendo aí ao longo de 1000 programas, que coisa boa, né? Isso aí já é sinônimo do tamanho, do prestígio que vocês já galgaram, né? E certamente muito mais está por vir. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui com vocês, meu amigo doutor Ederson Ricardo, também, como já disse, sou seu fã, meu amigo doutor Fábio Leão, meu amigo doutor Ney, tenho um carinho enorme por vocês, obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema que eu sou apaixonado e que eu penso que merece sempre a nossa atenção, e contem comigo, seguimos juntos. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço, fiquem com Deus. Nós é que lhe agradecemos e fazemos reverência aí a esse seu grande saber, esse seu grande conhecimento. Pena que o tempo é tão pequeno. Nós ainda não temos 1000 programas do Ao Vivo Doutor, mas temos mais de 1000 vídeos sobre previdência. Então, isso está à disposição gratuitamente. É só fazer a inscrição, não é? Para que você possa curtir, compartilhar aí mais de 1000 vídeos à sua disposição. Quero lembrá-los que, das segundas às sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Boletim de Notícias Previdenciárias, né? Cada dia da semana, apresentada por um colega aí na Rede Previdência. Então, é muito importante vocês acompanharem essas atualizações e os outros tantos programas que nós temos aqui na Rede Previdência. Mais uma vez, agradeço a todos e os senhores podem ter certeza que o Dr. Malcolm e o Dr. Ederson Ricardo serão convidados outras vezes para estarem aqui conosco e, pelo que eu conheço, eles gostam de passar esse conhecimento, essa riqueza que eles têm. E certamente eles virão aqui outras vezes conosco. Quero agradecer à direção-geral do Dr. Ricardo Souza, os trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e quem trabalhou aqui hoje comigo, Dr. Fábio Leão, Ederson Ricardo, Malcolm Robert. Ao Vivo Doutor é de 15 em 15 dias. E lembre-se, Rede Previdência, esse é o seu lugar.